Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no 7º dia da semana e, portanto, estamos no dia sagrado do Shabbat. Então, a você, sua família, as comunidades, a você que está nos assistindo no momento ou posterior, desejamos um Shabbat Shalom. Que a graça de Hashem se renove sobre a tua vida e que as misericórdias de Hashem alcance todo o teu âmbito de ordem espiritual, de ordem física, de ordem financeira e material. Que em tudo possam as misericórdias de Hashem te alcançar para que sejas abençoado, te vá bem e tenha shalom e bem-estar. Estamos iniciando a tarde com a Torá, nesse sagrado dia do Shabat, e, portanto, hoje nós temos aí a conclusão da nossa paraxá semanal, Kitavot, quando entrares, significando que, para que nós possamos desfrutar realmente da presença divina, sejam tanto nos momentos difíceis como nos momentos de bonanças, precisamos adentrar completamente a presença de Hashem. E por isso, Kitavot está para nós nessa mensagem que, a partir do momento que nós adentramos nessa jornada monoteísta, não significa que tudo vai numa boa, tudo vai bem, tudo vai de ventos em polpas. Não significa que o mar sempre estará calmo, sereno, tranquilo, com a sua superfície sossegada. Adentrarmos nessa jornada significa que nós teremos pela frente, como temos experimentado já até aqui, realmente momentos em que o mar está muito revolto. E como diz o salmista, há momentos em que as ondulações faz com que aquele que está navegando ele desça às profundidades do mar, que é aquele momento em que as ondas dão aquela subida e depois vão lá embaixo e leva o navio lá embaixo. E o que o navegante vê? Ele só vê as águas turvas, as águas revoltas em sua volta. Nada, absolutamente nada pode salvá-lo. Somente as misericórdias de Hashem. O mês de Elul vem trazer para nós, entre outras coisas, exatamente estas mensagens. O mês de Elul nos fala sobre um mês difícil e retratando exatamente a questão de Moshe. Moshe sobe ao monte, primeira vez recebe as tábuas, as primeiras tábuas, a Serit Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Mas assim que ele está numa boa, então Deus lhe diz, desce Moshe, você não pode mais ficar aqui, o teu povo está pecando. Desça para que você não seja consumido junto com o teu povo. E Moshe desce com as primeiras novas tábuas, as primeiras tábuas, com os 10 ditos, e quando ele chega lá embaixo, o que vê? Bezerro de ouro, o povo pecando com a idolatria. Então as tábuas são quebradas, e o povo entra em polvorosa. É um momento em que Moshe diz, os que são a favor de Deus, e a meu favor que venham para o lado de cá. E aqueles que ficaram do lado de Moshe, apesar do momento turvo, turbulento, mar revolto, foi o momento em que a onda desceu aos abismos e somente as águas turbulentas ao redor. Os que decidiram ficar com Moshe, num momento tão difícil, permaneceram com ele. Os outros, a terra abre sua boca e os consome. Mas aqueles que ficaram com Moshe, momentos difíceis junto com Moshe.
O mar continuou revolto. Mas quando ele sobe, busca o perdão, momento também muito turbulento. Mas quando ele retorna com o perdão, as águas se tornam mais calmas, mais tranquilas. Então aí vem a mensagem de Elul dizendo que em Elul nós encontramos aí realmente o princípio do mar revolto, o princípio da turbulência, onde as ondas, nas suas ondulações, descem no mais profundo. E no momento em que realmente Deus encontra os corações quebrantados, os espíritos contritos, onde realmente Deus encontra a verdadeira techuvá, o retorno a Deus para o genuíno arrependimento, então nós encontramos em Elul também o mês do perdão, da alegria, do renascimento, para poder estar na presença divina, onde nós encontramos o Salmo 27, que nos diz que o Eterno é a nossa luz e a nossa salvação. A luz para chegarmos em Rosh Hashanah e encontrarmos em Rosh Hashanah nos atributos das misericórdias de Hashem, os 13 atributos, para encontrarmos um julgamento sereno, tranquilo, um julgamento, um juízo ameno, suave, para recebermos em Yom Kippur o seu perdão. Elul não é realmente um mês fácil, porque é o mês em que nós nos encontramos com o nosso eu. É onde que nós temos que buscar o nosso eu, a essência do nosso eu. Olhando para o espelho e contemplando realmente os nossos próprios olhos, olho no olho do nosso eu. Elul nos chama para a introspecção. Elul nos chama para voltarmos para a essência do nosso eu. Quem é você? Por que você está nessa jornada monoteísta? Qual o teu andar, teu caminhar? Como é e como está o teu encontro consigo mesmo, para que você possa encontrar-se com Deus? Elul vem nos chamar a atenção de que o ano está encerrando. Vamos ter um novo ano, onde o soberano, o todo-poderoso, estará editando novos decretos positivos e negativos. Bons decretos e maus decretos. Decretos para quem vai viver o ano todo. Decretos onde estará relatado quem vai morrer neste ano. Como estarei eu diante desses decretos divinos? Por isso, o soberano, o Pai das misericórdias, ele nos chama a atenção em Elul, antes de Rosh Hashanah, antes de começarmos o novo ano. E ele nos chama a atenção para dizer que é necessário, é importante, é de fundamental importância. É de fundamental importância vital para cada um de nós fazermos a introspecção.
através da Techuvá, o retorno a Deus para um genuíno arrependimento. E que durante o novo ano nós possamos ter essa conexão diariamente com Deus, para que os maus decretos, os decretos negativos lançados sobre nós a partir de Rosh Hashanah, possam ser transformados em bons decretos, em decretos positivos, e que Ele possa prolongar os nossos dias para que nós possamos cumprir a missão fundamental, primordial, a missão suprema da nossa existência. Ombro a ombro com o Filho primogênito de Deus, o povo israelita, possamos cumprir a nossa missão suprema de transformar este mundo para ser o lar de Deus. E para isso, nós precisamos estar, de fato, decididos, determinados a nós mesmos, tanto no âmbito espiritual, como no âmbito físico, saúde, vigor, disposição, coragem, ousadia, assim como também em todo o âmbito financeiro e material, estarmos aplicando cada vez mais em transformar o mundo para ser o lar de Deus. Ele é o único Criador e Ele sustenta todo o universo. Ele não sustentará a ti? Ele não guardará a ti? Ele não responderá à tua prece? Se tudo está nele, se tudo depende dele, se tudo é Deus, e se Deus é tudo. Então, como diz o salmista, qual é o meu medo? Qual é o meu receio? Estamos no sagrado dia do Shabat. E ele fez a promessa preciosa e maravilhosa que enquanto houver Shabat, enquanto houver dia e noite, enquanto houver lua e sol, enquanto houver a primavera, o outono, o inverno, o verão, ele não se esquecerá das suas promessas. E como ele é justo e fiel, então, aonde nós vamos colocar o nosso receio, o nosso medo? Aonde estão os nossos fantasmas? O que é que nos assombra? Se nele está a vida, a bênção, a garantia, a promessa, que em Elul nós encontramos um momento em que nós estamos no limiar para um novo ano. E nesse limiar para o novo ano, Deus ele está pronto para abrir os seus portais celestiais, para dar aos que o temem, para dar aos que o amam todas as boas sortes de bênçãos. Então onde eu vou colocar os meus fantasmas, os meus medos, as minhas angústias? Em sua presença. E na sua presença, ele absorve estas coisas e coloca no lugar a certeza, a luz, a bênção, o sucesso, a firmeza, a esperança de que você, eu,
nós estamos em excelentes mãos. Estamos na destra, na mão da misericórdia de Hashem, a sua destra. Então, que nós possamos não permitir com que os fantasmas, os medos, os pavores, os terrores que estão à nossa volta não venham, em hipótese nenhuma, tirar-nos tanto da presença de Deus como da confiança para com Ele. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Estamos no penúltimo Shabat do ano 5781. Temos uma semana pela frente para podermos estar aí nas nossas preparações finais, não para as festas, mas na nossa preparação essencial da mensagem do mês de Elul. Na preparação fundamental que nós encontramos, de fato, no mês de Elul, que é o mês do arrependimento, da misericórdia e do perdão. As festividades, elas são e serão uma consequência natural, se de fato nós tivermos esse encontro real da mensagem do mês de Elul. O arrependimento, a misericórdia e o perdão. E isso só pode se tornar real se a nossa techuvá for real. Se o nosso retorno a Deus para um arrependimento genuíno for de fato verdadeiro. As festas é uma consequência natural. Você pode estar sozinho na sua casa. Você pode estar sozinho no seu canto. Mas se você tiver esse encontro real com Deus, nessa reta final, esse seu momento, aparentemente só fisicamente falando, você vai desfrutar de grandes bênçãos com Deus, porque você poderá estar sozinho, fisicamente falando, mas você não estará sozinho. Além de Deus estar contigo, estão as miríades dos exércitos de Deus contigo, os anjos. Além disto, espiritualmente falando, nos 4 ventos do nosso mundo, do nosso planeta, de leste a oeste, de norte a sul, há milhões e milhões, tanto do filho primogênito de Deus, o povo israelita, como dos Benei Noach, que também estarão ao mesmo tempo, somando com você adoração e gratidão a Deus. Então, na verdade, ninguém estará sozinho. Ninguém estará sozinho. Porque, de fato, Deus ele é fiel para não deixar ninguém sozinho e ninguém para trás. Por isso, as suas misericórdias se estendem até 2000 gerações daqueles que o amam. E essa mesma misericórdia se estende até 1000 gerações daqueles que o temem. Então, nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Então, por isso, que possamos aproveitar este penúltimo Shabat do ano 5781
e que possamos adentrar na próxima semana, a última semana do ano 5.781, de fato, com uma visão totalmente diferente, mais elevada, mais sublime, com mais luz e com mais foco naquilo que é real e verdadeiro. E que as coisas que estão ao nosso redor e derredor, que não venham nos influenciar de forma negativa. Muito pelo contrário, como nós estamos vendo, né, na nossa paraxá semanal, Kitavô, sobre bênçãos e maldições. Quando se fala nas maldições, os nossos sábios dizem que as bênçãos, elas são tão elevadas, elas são tão grandiosas, que este mundo, no momento, não podem suportar a presença dessas bênçãos. Então, essas grandes bênçãos, elas vêm disfarçadas em forma de maldição. Então, quando nós lemos as maldições, nós precisamos visualizar o contrário para entendermos sobre as misericórdias de Deus e não ficarmos, vamos dizer assim, focados, propriamente dito, na maldição, mas que nós possamos ficar focados nas bênçãos que estão por detrás de cada maldição. Então, quando vemos ali a maldição dizendo, maldito será o teu entrar e o teu sair, ou seja, aonde você for e quando você retornar. Então, na realidade, qual que é a bênção magnífica que Deus tem nisto? Que você será abençoado toda vez que você sair e retornar. Você sair da sua casa para os seus afazeres e retornar para casa, por exemplo. Quando você sair de si mesmo, quando você vai dormir à noite e quando você retorna de manhã ao despertar, bendito serás, abençoado serás. Quando você vê, quando você lê, que diz lá, maldito será a massa da tua amassadeira, significando pão, sustento. Então, maldito será o teu sustento. Na realidade, Deus está dizendo de forma brilhante, maravilhosa, de sucesso e prosperidade, que tudo que você fizer, você será abençoado. Quando você lê lá e você ouve a maldição dizendo, maldito será o fruto do teu ventre, os teus filhos, o que Deus está dizendo para você é, quão magníficos serão os teus filhos e os filhos dos teus filhos, porque você tem, por amor a Deus, você tem a garantia divina que as tuas gerações, até 2.000 gerações, são guardadas, são abençoadas. Então, por isso, os nossos sábios vêm e trazem para nós que as maldições, na realidade, é apenas uma máscara para revelar a grandiosidade que nós encontramos em Deus. Então, por isso, não olhe de forma literal as maldições, mas olhe de forma espiritual o que de fato Deus tem para cada um de nós. Porque Elul é o mês do arrependimento, da misericórdia e do perdão divino. E isso significa que, como ele faz toda manhã, tudo novo, uma vida nova, ele também nos dá um mês de Elul, para que nós tenhamos a possibilidade, tenhamos, de fato, a bênção de que, a partir de 1º dia do mês de Tishrei, o Rosh Hashanah, 5.782, ele tenha para com cada um de nós boas, maravilhosas, espetaculares
esplêndidas bênçãos para cada um de nós. Por isso, amados, que nós possamos aí estarmos debaixo desta graça de Hashem e possamos aí seguir em frente nesses momentos finais do limiar do novo ano e possamos realmente, né, termos uma determinação para conosco mesmo diante de Deus. Procurarei, de fato, ser melhor do que o ano que está se findando. E essa também é uma das possibilidades que Deus nos dá no mês de Elu, porque está focado dentro do arrependimento, dentro do perdão, dentro das misericórdias de Hashem. De nós podermos realmente focarmos em sermos melhores do que o ano que está se findando. É possível, porque Deus nada pede para cada um de nós que seja impossível. O que Deus requer de cada um de nós é aquilo que está ao nosso alcance. É apenas nós determinarmos para nós mesmos, sim, eu quero ser melhor do que o ano que está se findando. Sim, eu quero servir melhor ao meu Deus, ao meu Salvador. Sim, eu quero ver a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Sim, eu quero fazer parte da redenção final e do Olam Rabá, porque eu quero fazer parte da morada de Deus. Baruch Hashem, que sejam estas bênçãos sobre a tua vida, a vida dos teus familiares, dos teus queridos, e que nós possamos juntos estarmos não apenas findando o ano 5.781, mas que nós possamos estar juntos no ano 5.782, com a viva e real esperança e certeza de que 5.782 teremos grandes coisas para fazermos, realizarmos e grandes bênçãos para desfrutarmos da parte do nosso Pai Celestial. Ok? Baruch Hashem. Vamos à nossa gota de sabedoria de hoje? O que o Rebbe tem para nós? Hoje nós estamos a 356 dias do ano 5.781. Contagem regressiva. Vamos lá, hein? Contagem regressiva agora, hein, amados? Então o nosso Rebbe diz para nós hoje assim. Uma parábola, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. Um pai responde às perguntas de seu filho e eles estão felizes juntos numa agradável companhia, comunhão e num diálogo alegre. Então o filho faz uma pergunta um pouco mais incisiva, mais profunda. E o pai ele percebe que ele não pode responder assim, pá. Então o pai sabe que ele precisa responder de uma forma sábia, profunda, mas ao mesmo tempo que possa realmente alcançar a essência do seu filho. Então ele pensa, ele não responde, ele fica meditando e não falando abobrinha, como diz o outro, para engambelar e preencher o tempo. Então ele entra numa meditação para saber o que e como responder para que ele possa alcançar a essência do seu filho e o seu filho possa realmente sentir firmeza na sua resposta. Então, para ele, pai, é um momento muito de intensa pensamento, meditação. O tempo é curto, são alguns segundos, mas para o filho que estava fazendo a pergunta, parecia que aquele momento de silêncio do seu pai parecia uma eternidade. E a criança, ela começa a ficar preocupada, porque, de repente, o pai parou de falar, ele
O pai não respondeu como estava respondendo anteriormente, ele fez um silêncio e ele olha para o seu pai, olha para ele e vê que ele não está, parece que ele não está ali presente, parece que ele está ausente, parece que foi viajar. E então a criança começa a ficar preocupada e ela começa a chorar. Então a criança começa a dizer: pai, pai, onde você está? Por que não fala mais comigo? Qual é o motivo desse seu silêncio? Onde você está, pai? Por que me abandonou e encerrou-se em seus próprios pensamentos e esqueceu-se de mim? E então, o pai, ele começa a falar, mas dessa vez é o cerne, é a essência do pai que começa a falar de forma profunda a sua mente, que flui para o interior da mente e do coração do seu filho, da criança. E o fluxo é tal que, com ele, o filho também pode tornar-se pai. A criança somos nós. A hora do silêncio é agora. Se a criança somos nós, então o nosso pai é o próprio Deus. E se a hora do silêncio é agora, o que nós podemos compreender disto? Então, quando o espírito do homem é escuro, quando os portões do fluxo das alturas celestiais parecem estar quase fechados, então diz o Rebbe: prepare-se para a libertação, porque está chegando o momento da tua libertação. Então, muitas vezes nós, principalmente nós, Benei Noach, que viemos da idolatria, de uma diversidade de religiosidades, e adentramos nessa jornada monoteísta, com fundamento da palavra judaica, com a orientação rabínica. Muitos de nós adentramos nessa jornada e muitas coisas vieram às nossas mentes. Parece que as nossas mentes entraram numa ebulição, como que também parecendo um vulcão explodindo ou prestes a explodir. Pensamentos, dezenas, centenas, milhares de pensamentos, e parece que Deus não responde, ou parece que Deus não responde a todas elas. Muitas perguntas ou questões que muitas vezes nós achamos tão importante, essencial, e parece que Deus não fala conosco. Parece que não nos responde. Então, dentro dessa parábola que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, a liderança da nossa geração, para responder a esses questionamentos, ele vem e traz para nós essa parábola. Então, nesse momento em que nós sentimos, de alguma forma, um aparente silêncio da parte de Deus, mesmo assim, os portais da sabedoria não se fecharam. Ele não permitiu isso. Os portais do conhecimento, ele não permitiu fechar. Então, indiretamente, Deus está respondendo às nossas questões, às nossas preces, às nossas perguntas, através da sabedoria dos mestres do povo israelita até aqui. Através dos nossos rabinos, Deus está respondendo indiretamente através destas pessoas, destes sábios, destes mestres que têm trazido conhecimento mais profundo sobre a Torá. Então o Rebbe diz assim:
finalizando a gota de sabedoria de hoje, que tem como título essas gotas de sabedoria, dias virão. Então ele diz assim: quando o espírito do homem é escuro, quando os portões do fluxo das alturas parecem estar quase fechados, prepare-se para a libertação. Ou seja, o nosso Rebbe está dizendo, esta é a última geração do exílio, falando especificamente no sentido do povo israelita nos quadrantes da terra, onde retornarão, cumprindo a promessa que Deus fez, vos espalharei nos 4 ventos do planeta, mas vos recolherei dos 4 ventos do planeta. E literalmente isso começou a acontecer em 14 de maio de 1948. E então agora nós estamos muito mais perto da revelação do justo Mashiach do que imaginamos. Para o povo israelita, a última geração do exílio. Por isso estão retornando paulatinamente. Eles estão retornando de tempo em tempo, passo a passo, lentamente. Porque se eles fossem tirados de repente das nações, só Israel e o povo israelita permaneceriam, e as nações e os povos pereceriam. Por isso, passo a passo. E este é o momento em que, através do Rebbe Menachem Mendel, começou o limiar não somente da história do povo israelita, mas o limiar da história das nações e dos povos. Por isso, a orientação do Rebbe para que os rabinos fossem para o meio das nações e levassem aos não-judeus o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem. O verdadeiro monoteísmo com fundamento na Torá e no conhecimento dos mestres, dos sábios, é o limiar da história da humanidade, o 6º milênio em que nós estamos vivenciando para adentrarmos no 7º milênio, através da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, por isso, o mestre Menachem Mendel diz claramente, preparem-se para a libertação. Porque com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, estaremos vivendo a verdadeira libertação. Baruch Hashem. Vamos em frente? Vamos para a nossa 7ª leitura, senão a live vai ficar comprida, né? Então louvamos a Hashem, que hoje nós vamos concluir a nossa 50ª Parashá, Kitavô, e com a leitura de hoje, né, nós estaremos completando a leitura, o estudo de 122 versículos. E aí nós vamos completar então 5.655 versículos, lidos, ouvidos e estudados até aqui, Baruch Hashem, por isso. E pela misericórdia de Hashem, né, amanhã estaremos iniciando a 51ª Parashá, indo para os finalmente deste ciclo dos estudos de Torá. Ok? Baruch Hashem com isso. Então, o nosso Shabbat